parte 1 gravada, mas aí hoje à noite eu já atualizo ali com o link do YouTube mesmo. Tá. Eu vou compartilhar para vocês um material que foi elaborado esse ano aqui no mês de junho, tá? Referente à aplicação de poste especial, tá? O que que é poste especial, né? Quando a gente fala, pelo menos na RGE, são postes que são acima de 1.000 Dan, né? De esforço mecânico. Deixa eu só admitir outro colega aqui. Então, são postes acima de 1.000 Dan. São postes que os fornecedores eles não têm tanta facilidade assim de entregar, né? Então, fornecedor de poste que a gente tem aqui na RGE, né? Pelo menos tem a Romagnoli, tem alguns outros, tá? Mas o principal acaba sendo a Romagnoli. Então, deixa eu compartilhar a apresentação aqui para vocês. Qualquer coisa, vocês abram o microfone e podem estar comentando em cima, tá? A gente vai trocando uma ideia. Então, aqui a gente fez uma avaliação sistêmica, né, da parte de cálculo de esforço mecânico. Então, avaliação de aplicação de postes 13 e 20, o AA que indica que a alta está errada, né? Deixa eu passar aqui. Então, foi feita uma introdução justificativa, a metodologia de análise, a avaliação amostral de projetos, algumas boas práticas, né, que a gente consegue estar adotando e algumas ações que a gente também elencou, né? Então, aqui a introdução, né, desse trabalho, né? A validação dos postes 13 e 20, né, postes especiais, visa assegurar a conformidade técnica dos projetos, garantindo segurança e desempenho da rede e uso eficiente dos recursos. Então, qual que é o motivador, digamos assim, desse trabalho, né? Diante da baixa disponibilidade de postes 13 e 20 e da dificuldade do fornecedor em suprir a demanda, né? A área de projetos foi questionada sobre a real necessidade de utilização desses postes, né? Então, foi feita uma revisão técnica para confirmar a aderência dos projetos às normas e identificar a oportunidade de otimização no uso de material disponível, né? Então, o que que acabou acontecendo, né, ao longo do tempo? Não só distribuidoras, tá? Mas vários ramos, digamos assim, eles podem sofrer com falta de material, tá? Por exemplo, construção civil, qualquer ramo que utilize materiais primários, né? Acredito que todo mundo trabalha em empresa, né? Que transforma algum material, algum item primário em algum bem final, né? Algum produto final, pode sofrer com falta de material, né? Então, por exemplo, o que que a gente utiliza muito de material primário? Condutor, né? Que é basicamente, vamos pensar assim, é alumínio, é cobre. Quando a gente fala em poste, né? A gente está utilizando concreto, ferragem, né? Então, isso tudo são materiais primários, né? Então, na pandemia, a gente sofreu bastante, né? Como distribuidora relacionada à questão de material, né? Porque o mundo deu uma parada. As empresas, digamos assim, se a gente for pensar CSN, Vale, deu uma diminuída brusca na extração de minério, né? E isso acaba reduzindo a oferta de material, se a gente for pensar condutor, cimento, né, para fazer a fabricação de poste, ferragem e assim por diante, né? Então, isso não tem nada a ver com a pandemia, né? O que eu estou conversando com vocês aqui dos postes 13 e 20, mas é uma exposição que a gente sofre, digamos assim, falta de material num contexto geral, né? Então, um dos materiais que estava faltando para nós esse ano aqui na RGE, é a parte de poste mais reforçado, tá? Então, aqui as premissas que a gente adotou, né, relacionada à metodologia. Então, um projeto assertivo, rede robusta, cálculo de esforço seguindo a normativa, né, o GED 3648, condição específica de projeto, né, com utilização de poste de 13 metros, tudo isso para ter uma rede segura, e confiável, né? Então, o poste 13 e 20, né, os postes 13 em geral, né, o GED 1347 é o GED que norteia quais são os postes disponíveis que a gente tem para projetar, né?
que são, ele vai linkar qual, por exemplo, eu não tenho um poste intermediário entre os 600 e o 1000, né? Eu não tenho um poste 800 ou poste 700. Então ele já vai pular do 600 e dá para o 1000, né? E quando eu tenho uma opção de levantamento de campo que está me indicando que ele precisa de poste de 13 metros de altura, eu não vou ter um poste intermediário que vai pular do 600 para 700, 800, 900 até eu chegar no 1000, né? Já vai direto para o 1000. E se eu tiver um esforço acima de 1000, a única opção disponível é o 13.2000, né? Que é o 13.20, que é o objetivo desse estudo aqui que foi realizado, né? Então a gente estava aplicando demais esse poste reforçado aqui. Então, quando tem um asterisco aqui, ó, vai ter uma informação: postes previstos em contrato somente para RGE. Então, se a gente for olhar aqui, tem toda uma sequência de postes, né? O poste mais reforçado que a gente tem, né, tratando de rede de distribuição na RGE, é o poste 1320, né? Que é o poste 13.2000 Dan. E por que que a gente só tem esse poste na RGE, digamos assim? Porque aqui o esforço relacionado à parcela do vento, né, é maior do que nas outras distribuidoras. Então, ainda relacionado à metodologia que foi utilizada, né, para estar levando esse trabalho para frente, né, a gente utilizou a ferramenta padrão para os cálculos de esforço mecânico, que é a ferramenta que eu disponibilizei para vocês. É aquela planilha Excel e eu vou fazer uma lista de exercício depois eu vou deixar para vocês estarem elaborando ela. A gente também realizou cálculo manual, né, para compreensão do método aplicado. E também a gente utilizou algumas ferramentas anteriores, né, que a gente utilizava algumas outras planilhas como um apoio, né, para uma segunda análise da situação. Essas planilhas antigas aqui, deixa eu só pontuar. Essas planilhas antigas aqui que a gente acabou utilizando para comprovação de cálculo, elas tinham uma deficiência, né, que foi o que originou a nova planilha de cálculo, que elas não estavam aplicando a parcela relacionada ao vento, tá? Então elas estavam simplesmente fazendo a parte de soma vetorial, digamos assim, do esforço, somente com o esforço de tração do cabo, sem considerar o vento, né? Então depois que a gente começou a aplicar a planilha com metodologia atualizada, o esforço subiu relativamente, né? Subiu em torno de 200, 250 Dan, em cada cálculo. Então, que a gente fez, né? A gente avaliou 148 projetos em que foi utilizado o POST 1320, né? Foi aplicado filtros, né, para identificar desses projetos quais dessas notas teriam tem condutores pesados, né? Então, por exemplo, 13.150, aqui até o cabo 3A, 336, até 3S, né? Todos esses aqui a gente considera condutor pesado, que eles têm uma tração nominal maior do que outros cabos. Desses 148 projetos, somente 3 projetos não utilizam os condutores acima e foram analisados detalhadamente. Então, aqui já traz o seguinte informação: a gente só está projetando poste 1320, aonde tem aplicação de condutor pesado. Somente 3 projetos, né, não utilizam condutores acima, então que teoricamente é condutor mais leve, e a gente analisou detalhadamente para entender o que aconteceu. Ah, então, 145 projetos possuem condutores, né? E foram analisados aí de maneira amostral. A gente identificou o TP das notas, né? Então, qual que eram... Lembra das terminologias que a gente deu uma olhada ontem, né? Relacionada ao Manual de Controle Patrimonial, lá, aquele documento gigante, né? Tem uma sigla que é o TP, né? Que é tipo de projeto, né? Tipo de obra. Quando eu falo nota, né? É um sinônimo de projeto, tá? Então, quando tu estiver falando em projeto e nota, entende-se a mesma coisa. Então, foi avaliado quais eram os tipos de projetos, né? Quais eram os TPs das notas, identificados os pontos de melhoria também, né? Então, aproximadamente 1,35% dos projetos analisados apresentaram falhas atribuídas a projeto, né? Então, o que aconteceu aqui? Falha relacionada ao cálculo mecânico. Então, projetista acabou errando no cálculo e se equivocou aqui na hora de escolher o poste. Poderia ter escolhido um poste a menor, né? Ele acabou optando pelo poste mais reforçado, né? Depois a gente vai tentar entender o que aconteceu. E também aqui, né, ainda relacionado à metodologia, a gente trouxe ações que podem ser realizadas para redução da necessidade desses postes reforçados.
Então, aqui é a avaliação da quantidade de projetos, né? Quantidade de notas, projetos por TP, né? Então, aqui são os TPs, TP14, TP35, TP37, 38, né? O que que isso quer dizer? Todos esses TPs aqui são TPs de projeto de engenharia, tá? Então, todas esses TPs aqui, esses tipos de projeto, são todos relacionados a obras de engenharia. E se vocês vão lembrarem lá do que eu estava conversando com vocês antes, algumas aulas atrás, lembre dos tipos de nota, né? MMS, aí vai ter PMD, né? Isso aqui é tudo nota de manutenção. Então, isso aqui é nota para manutencionar o ativo que já é existente. Mas quando eu falo de TP de engenharia, é obra que normalmente vai ser para recondutorar condutor. Então, eu tiro um condutor de menor bitola e passo um de maior bitola, que são os TPs 37 e o TP 38, né? Que acaba fazendo interligação no 38. Ou obra do TP Obra 14, ou obra do TP 14, que acaba sendo projeto de engenharia, né? Que entra daí naquela simbologia, aquela terminologia que se chama PESE, né? PESE ou PFAL, né? Que é plano de expansão do sistema elétrico ou plano de segunda fonte de alimentador. Então, o TP14 serve para isso. Então, expansão do sistema elétrico, então levar um alimentador novo, reformar uma saída de subestação com um cabo maior, de maior capacidade, né, e levar toda aquela quilometragem de rede, alimentar um outro município como uma segunda fonte, né, e assim por diante. Então, aqui a gente vê que aqui a quantidade de. Então, 91 projetos, né, dos 148 eram notas de engenharia, né? As notas de engenharia são as que têm as maiores bitolas de condutor. Então, aqui também complementa essa lista, né? Tudo isso aqui, obra de engenharia. Somente duas obras que são no TP35, que é um TP de manutenção. Essas duas obras aqui, que são no TP35, né, que é uma obra de manutenção emergencial, são projetos que foram elaborados, relacionados ao ano passado, quando a gente teve a enchente e acabou caindo o poste, desbarrancando rede, né? E aí a gente acabou tendo que fazer alguma travessia de longa distância, né? Para alimentar ali algumas localidades que ficaram isoladas e a gente teve que estar aplicando poste reforçado. Então também tem explicação para todas as aplicações de poste. Então aqui a quantidade de poste 13 e 20, né? Por TP. Então no TP14, 166 postes, 67 e 23 postes, né? E aqui daí a gente entra nos exemplos, né? Então, exemplo de aplicação de 13 e 20. Quando vocês verem o certinho aqui, é porque foi uma aplicação que a gente considerou correta. Então, para o primeiro caso, né? Isso aqui que vocês estão vendo, esse printzinho aqui de baixo, é um visual, né? Tá em CAD isso aqui. Tá em visualização de AutoCAD, né? É um DWG. Mas essa informação aqui, quem traz para nós, né, é o técnico de levantamento de campo. É o nosso colega lá que vai a campo para fazer a viabilidade da obra, né? Então, aqui se vocês forem percebendo, né, as informações que ele pode estar trazendo para nós, ó. Então, P3, né, indica qual que é o ponto de trabalho que eu estou trazendo, que eu estou fazendo, tratando, né? Se tem acesso ao caminhão, sim, né? Putz, para que que serve essa informação? Essa informação aqui de acesso ao caminhão, né, tá me dizendo que a equipe vai conseguir chegar do lado da cava, né? E, consequentemente, que o guindaste do caminhão também chega do lado da cava. Da cava é onde eu vou estar abrindo o buraco para implantar o poste. Então, se tem acesso ao caminhão, logo eu posso projetar e devo projetar, né, poste de concreto. Se essa informação aqui de acesso ao caminhão for não, indica que o pessoal vai ter que transportar o poste, né, de maneira manual até o local da obra. Né? Eles vão de caminhão com poste até um local próximo, o mais próximo possível, mas depois eles vão ter que fazer o transporte manual. Né? Então, quando tem essa condição de acesso ao caminhão não, o poste a ser utilizado é poste de fibra, tá, gente? Então, por isso que é importante essa informação pra gente. Aí a próxima informação é, né, projetar poste de 13 metros. É um poste de 13 que indica 13 metros de altura.
Então, se a gente for voltar aqui, ó, lá no começo da informação, ó, eu só tenho três opções para poste de 13 metros: o 600, o 1000 e o 2000, tá? Gravem isso. Então, beleza. Aqui tá prever N3 e C3, transição para compacta. Então, também é uma observação que o fiscal trouxe de campo, né? N3 é um final de rede, C3 é outro final de rede, né? Então, é uma transição. Aqui é um visual do projeto elaborado, tá? Então, isso aqui é como vem, aqui é o como ficou, né? Então, tratando do P3, ó, tudo que tem um sinal de menos indica que eu estou removendo, tudo que tem um sinal de mais indica que é o que eu estou instalando, né? Então, se eu for pensar aqui, ó, já existia um poste 12.600 alto-aterrado no local e foi substituído por um poste 13.20. Então, vamos lá, tirou um 12.6, tirou uma estrutura B1 de fibra, tirou quatro isoladores S2L, tirou o estribo, né? E tirou um ramal. Depois o que foi colocado, ó, instalou um poste 1320, instalou estrutura CE3, CE3. Então percebam que o fiscal pediu uma N3 e uma C3. O projeto foi diferente. Por quê? O fiscal, né, o técnico de levantamento de campo, ele sugere, mas quem elabora o projeto toma a decisão final do que vai ser projetado. Então aqui foi tomada a decisão de manter a estrutura compacta, né? Não fazer transição nesse ponto. Aqui foi projetado 8 isoladores de BT, né? 8S1L. Isso aqui foi feito um topo fechado, né? Foi instalado base concretada de 1,5 metros, BC15. Foi projetado os estribos novos. Foi projetado o ramal novo, né? Que é um P10A10. E foi projetado celosa, né? Que é a estrutura, que é o espaçador losangular para manter o formato compacto da rede, né? Então, isso aqui é toda informação que eu consigo ler com os mnemônicos. Aqui está dizendo que está retirando um ramal D10, né? 130 é o número da casa, deve ser esse aqui que está por trás, ou da legenda. 20 metros, está instalando um novo com 21 metros. E está pedindo para reinstalar um ramal quadruplex, casa 140, reinstalar iluminação pública e a telefonia, tá? Então, aqui é mais para a gente entender a legenda. Então, vamos lá. Solicitação de poste de 13 metros. Então, o fiscal pediu. Foi projetado um poste de 13,20 em condição de ângulo relativo de 79 graus. Então, qual que é a condição de ângulo relativo, né? Aqui não apresentou em projeto, mas vocês estão vendo que aqui tem um 20 graus. Se a gente for fazer o ângulo relativo desse traçado aqui, é o 79, tá? A gente acabou não botando essa informação, mas aqui é 79 graus. Ó. Se eu for pegar, se eu traçar uma linha de centro a centro, né? Isso aqui é o de centro a centro de poste, faço uma linha imaginária. E aqui também, de centro a centro de poste, né, que é a linha verde, faço outra linha imaginária. Se eu for pegar esse ângulo aqui, é 79 graus. Essa informação é importante para nós, né, para a gente estar elaborando o cálculo mecânico. Deixa eu apagar isso aqui, senão fica muito poluído. Vocês entenderam aqui como que acha o ângulo relativo? Então, ângulo 79 graus. Então, vão de média tensão e de baixa tensão. Um lado 69 metros, um lado, aqui ó, 68,7 é 69, tá? Então arredonda. Arredonda sempre para ponto 5, arredonda para cima, ponto 4, arredonda para baixo. Aqui 33 metros, né? Um lado 69, outro lado 33. Aqui 33 porque é 32,7. Quais eram os condutores, né? 13,70. Então aqui ó, tem condutor 13,70 e na baixa tensão 13S04, S04. Condutor de baixa tensão tá aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Instalou 1370 e aplicou cabo de BTS 04. Aqui é uma observação, né? A contratação do levantamento de campo informa vãos médios de 50 a 60 metros, né? Então aqui tem uma observação, né, nesse estudo que a gente fez, que era muito como sendo um feedback para campo, tá? A contratação estava pedindo manter o vão até 60 metros, ó. Aqui veio um vão já de 69. Então, esse cara aqui, esse poste, ele poderia estar 10 metros para cá.
Se fosse 10 metros para cá, ó, tem uma percepção do seguinte: eu já vou ter uma redução de ângulo relativo, esse ângulo relativo aqui vai ser menor do que 79 graus, e eu vou ter um vão menor do que 69 metros. Eu vou ter, por exemplo, sei lá, 59, se eu for deslocar 10 metros. Se eu tenho um vão menor, eu tenho um cálculo mecânico menor, tá? Eu tenho esforço menor. Então, aqui no cálculo, o esforço mecânico, 1.157 Dan, 1.157,64. Então, 1.158, né? Arredondando. Como eu só tenho três opções de poste de 13 metros, né? O 600, o 1.000 e o 2.000, passou de 1.000 Dan, o próximo poste que atenderia esse esforço é o 2.000 Dan, né? Então, por isso que foi aplicado um 13,20. Vocês conseguiram entender essa análise que eu fiz, pessoal? Sim, Fez sentido para Sim. vocês? Encaixou as ideias? sim, sim. Tá, beleza. Então aqui a gente vai ter o resumo dos cálculos, ó. Então a planilha que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, a gente encontrou 1.155 Dan, calculando manualmente 1.157. Então aqui só tem uma questão de arredondamento, tá? Mas o resultado é o mesmo. Uma planilha da internet que a gente estava utilizando antes, né? 937 Dan, então deu menor o esforço. Nessa planilha aqui, teoricamente, um poste 1.000 atenderia, né? Porque o esforço é menor do que 1.000 Dan, mas aqui já teria que ser um 2.000 Dan. Uma planilha antiga que a RG, que a AS Sul utilizava, né? Então, 1.922 Dan. Então, praticamente 2.000 Dan. E uma ferramenta de engenharia que a gente tem disponível também, essa aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas para quem for entrar ali com nós em projetos, depois eu mostro, 1.118, né? Então, as que mais se aproximam, digamos assim, são essas três aqui, né? 1.155, 57, 1.118. Essa aqui a gente pode desconsiderar, né? Deu muito acima, porque a antiga S-Sul ela utilizava uma tração muito maior, tá? Então eles tinham flechas menores, porém a tração de projeto era bem maior. Então aqui tem um asterisco, né? Mostrando essa informação aqui. Planilha sem atualização do GED, ocorrida em 9 de 5 de 2024, e não considera a velocidade do vento. Então por que que deu uma menor? Porque essa planilha aqui, ela não considera a velocidade de vento, tá? E era uma planilha antiga que a gente usava. Então, por isso que a gente pegou e criou a nossa, aplicando o fator de vento. Então, aqui é o visual da planilha atual, mostrando que um poste 13 e 10 fica em vermelho, tá? Quando fica em vermelho aqui, ela está indicando que o poste não está atendendo. E aqui está o esforço resultante. Aqui está a parcela de esforço total sem considerar vento, tá? Então dá 765 Dan. E aqui tem as parcelas aplicando o vento em V1 e V2. E aqui tem o vento perpendicular, que é o vento sempre que a gente vai considerar, sempre a pior condição, vento perpendicular. Então, ela traz aqui embaixo o resultado adequado, que é a pior situação. 1.116 Dan. Aqui aplicando um 13,20, tá? Ah, aqui vocês têm que perceber o seguinte, ó. Vamos lá, tô mudando de tela, 13,20. Aqui eu tô aplicando o tamanho do vão certinho, com vírgula 71, vírgula 74. Então tá nominal. A próxima também vai estar igual, mas o esforço aqui tá aumentando, ó, tá vendo? 1.155 para 1.116. Por que isso? Porque a área do poste, né, o quanto ele tem de área também influencia no cálculo. E a planilha considera isso também. Então tá 100% correto. Aqui vai ter as outras informações, né? Primeira informação é do cabo primário e o outro lado. Por que que um lado tá 0,20 do topo e o outro lado tá 1,05, né? Isso aqui é importante porque quando eu tenho uma estrutura C3C3, eu vou ter uma estrutura ancorada a 20 centímetros do topo e eu vou ter uma outra face que vai estar vindo para outra direção, por exemplo, que vai estar mais para baixo. Então, esse lado que está mais para baixo, eu tenho que considerar também. Eu tenho que fazer a medição correta, ó, do topo do poste para baixo, quanto que é a distância que está essa estrutura. Então, essa distância é X, eu tenho que olhar o GED da compacta para mim achar essa informação. E ela é em metros.
Se eu tivesse outros condutores, eu ia estar aplicando aqui, de média tensão. Se eu tiver alguma tração adicional, eu vou estar aplicando nesse campo. E aqui, condutor de baixa tensão, é onde eu vou estar aplicando os condutores de BT. A 7 metros do solo, tá? Que é uma altura nominal que a gente está aplicando, né? Não precisa ficar alterando. Salvo qualquer necessidade, pode modificar, mas normalmente pode manter. E aqui, se tem cabo de telecom. Então, normalmente, para cabo de telefonia, a gente aplica sem DAN, tá? Se fosse necessário, a gente aplicaria sem DAN para ambos os lados, tá? Isso aqui varia, tá? De acordo com o que tu consegue enxergar ali por foto, né? Se tu enxergar um poste que tá tomado por telefonia ali, tu acaba considerando mais, 150, 180 Dan. Por que que a gente não considerou telefonia nesse caso? Porque aqui era um poste, um projeto no mais numa área rural, né? E pela foto, se eu não me engano, tinha uma telefonia ou duas, então era um cabo bem leve, só uma fibra ótica, a gente acabou não consideramos porque isso aí acabou não fazendo tanto esforço, né? Mas se for necessário, pode estar aplicando aqui esse valor de esforço mecânico relacionado à telecom. Então é sempre em Dan, tá? Essa informação. Então aqui, por exemplo, sem Dan. Aqui então tá o valor que a gente coletou, 1.155. Aqui eu só expliquei a planilha, tá? Aqui é o cálculo manual. Esse é um dos motivos que a gente não realiza cálculo manual, né? Pelo tamanho do cálculo. Então, aqui é mais para vocês terem como exemplo, tá? Então, aqui tem todas as informações: 68 metros, tração do cabo conforme item 8.2.1.1, 450 Dan. Então, putz, da onde que vem essa informação? Tudo do GED 3648, tá? Então, essas informações aqui de tração para cabo E70, ó, 1370, vai estar no GED 3648. Isso aqui é uma informação tração nominal, esforço do vento, né? Aqui, 4,44, 4,473 Dan por metro. O, o outro lado do vão e assim por diante, tá? Então aqui tem todo o racional de cálculo, todo o memorial que foi feito. 1.123 Dan é considerando aqui o poste 13.000. 1.157 é considerando o poste 13.20, tá? Então tá calculado, digamos assim, todas as condições. E deu igual a planilha, tá? Qualquer coisa vocês vão parando, tá, gente? Vão me questionando. Aqui eu tenho a tração anterior, né, que a gente utilizava. Então, aqui a gente aplicando os ângulos também, né? 79 graus, 937. Se eu aplicar a tração atual do vento, né, nessa mesma planilha, ela dá o mesmo resultado. Então, a planilha em si, ela é correta, tá? Só a gente acabou fazendo uma modificação nela. Aqui era uma planilha antiga que a gente estava utilizando, né? Que resultou em 1922. E aqui é a ferramenta que a engenharia tem, mas a gente acaba não utilizando tanto, né? 1.118 Dan. Então também com as trações, tudo certinho, parcela de vento, né? Os ângulos, né? Ela já puxa certinho os metros, enfim, altura e assim por diante. Parte de baixa tensão, arranjo primário, 1.118 Dan. Esse é o racional do primeiro cálculo, tá? Então, do primeiro exemplo. Aqui a gente teve um exemplo então, que foi aplicado incorretamente um poste 13,20. Então, solicitação, poste de 13 metros. Então, lá, a gente só tinha três opções de poste. Foi projetado um 13,20 em condição do ângulo relativo de 145 graus. Então, tá aqui o ângulo relativo. Vão de rede compacta, cabo 13,35. Isso aqui é um cabinho leve, tá, gente? Não tem tanta tração. O esforço de tração, 705 Dan. Mais esforço de vento, né? No poste, 184 Dan, 889. Esse caso aqui, a resultante é 889 Dan, né? Então aqui um poste 1.000 atenderia. Então esse aqui foi considerado um erro de projeto. Aqui, se a gente for ter uma análise mais imparcial, digamos assim, né? É esse poste aqui que a gente tá vendo, ó, o poste 33. É um poste complexo de calcular, tá? Pode ser que quem estava fazendo esse cálculo acabou se perdendo, né? Devido a ser um poste que tem
no mínimo 4 vetores diferentes aqui, né? Então tem tração pro lado de cima, pro lado de baixo, para baixo de novo, para cima, né? E pode ser que o cara acabou se perdendo e para evitar, digamos assim, não tô seguro no cálculo, acabou projetando um poste a maior, né? Aqui a aplicação via ferramenta, né, da engenharia 853 Dan. Então também comprova que um poste meu atenderia. Aqui tem um outro exemplo, tá? Então lembra que eram 148 projetos, tá, gente? E dois a gente identificou como erro de projeto. Que esse aqui é um caso e esse aqui foi o segundo caso, tá? Mas esse aqui, vamos lá. Solicitação de posse de 13, então veio de campo essa informação. Foi projetado um 1320 em condição de ângulo relativo 63 graus, que é esse ponto aqui de baixo. O vão de rede com cabo 1370 e cabo 3 CAZ de 515 metros. Então, cabo CAZ de 515 metros, vão de 515 metros, né? Foi um vão muito longo. Então, aqui pode ter sido um dos fatores que o projetista acabou adotando a aplicação de um poste a maior, né? Mas aqui vamos ler, vamos terminar. O projeto original foi ajustado via design intermediário de 18 mil para um poste de 1320. Então, a primeira condição de projeto, né? O projetista tinha previsto um poste de 18 metros de altura, né? Devido a ser um vão muito longo. Mas depois o fiscal, com a visão de campo, né? Falou, não, aqui não precisa porque aqui é um vale, então é uma descida, né? O poste vai estar em cima do morro aqui, não precisa ser um poste muito alto, porque aqui embaixo vai chegar a rede. Então aqui o próprio vale já ia compensar esse vão muito longo. Então tranquilo. É uma informação que não veio no começo, o projetista acabou colocando um poste maior, né? Em relação à altura. E o técnico de levantamento de campo que solicitou um poste 1320, né? Mas antes ele tinha projetado um poste 1000 Dan, né? 18 metros de altura, mas 1000 Dan. Aqui o projetista deveria ter corrigido isso aqui para um 13 mil, né? Um 1310, não um 1320. Mas ele foi pela sugestão de fiscal. Então, isso aqui a gente também considerou um erro. E aqui entre os outros casos, né? Um quarto caso, né? Solicitação de poste de 13 metros. Então veio de campo essa informação. Ó, acesso ao caminhão, sim. Tipo de solo, rocha, né? Então, vem essa informação pra gente se é um solo rochoso, se é um solo mais de terra fofa e assim por diante, né? Então, condição de ângulo relativo 88 graus e 83, né? Então, eram dois postes que a gente estava avaliando. Para simplificar os cálculos, será utilizado o ângulo de 90. Por que isso, né? Eu já estou fazendo aqui para a pior situação, digamos assim. Que a gente arredondou esse aqui para 90, daí acabamos fazendo um cálculo só. Então, vão de rede compacta, cabo 350, né? Aqui as metragens dos vãos, né? 47 e 38. O esforço mecânico no ângulo de 90, 1221 Dan, né? Então, logo não existe um 1320, um 1315, por exemplo, né? 13.500. Já pulou pro 1320. Então também aplicou certo. Aqui estão os valores encontrados, né? Um resumo. 1320. Então aqui a planilha ficou verdinha, né? Sinal que tá ok. E aqui o resultante, ó. 1222, 1320. Aqui o cálculo manual, né? 1221. Se a gente voltar aqui, ó, 1222. Então tem só um arredondamento aqui na fórmula. Planilha antiga, né? 844, mas ela não considera o vento. Aplicando o vento e tração atual, ela também dá o mesmo valor, 1221. Planilha antiga, 1400 e pouco. Ah, ferramenta de engenharia, né? 1358, 1406. Dan, né? O quinto caso que a gente avaliou, então solicitado poste de 13, projetado dois postes 1320 em condição de ângulo relativo 57,60. Para simplificar o cálculo, foi utilizado o ângulo de 57. Então, se para o menor ângulo vai pedir um poste reforçado, digamos assim, quanto maior o ângulo, maior o esforço, né? Então, por isso que a gente acabou fazendo só para 57.
Vão de rede NOA com cabo 3S4/0, né? Então um cabo considerado pesado. Vamos de 67 e 78 metros. Esforço no ângulo de 57, 1592 Dan, né? Então também justificando a aplicação de poste 13 e 20. Então eram esses dois postes aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então se a gente for dar uma lida aqui, ó. Aqui é sugestão, tá? Então é o que vem de levantamento de campo para nós. Acesso ao caminhão, sim. Tipo de solo, outros. Quando indica solo, outros é solo, é como se fosse um solo normal, né? Não tem rocha, nem. Pode ser que tenha pedra, né? Mas não é visível. Aqui é uma sugestão de altura, né? Então o fiscal pediu poste de 12. Acesso à linha viva, sim. Observação: projetar poste 12 mil, né? Então, um 1210. Novo neste ponto. Projetar estrutura N3N3, recondutor para 3S4/0. Aterrar e seccionar cerca 6 FL, 6 fios liso, né? Então, a gente também tem que fazer projeto de aterramento de cerca, tá? Isso aí depois eu vou, quando a gente for falar sobre aterramento, a gente troca uma ideia melhor. E aqui no outro poste também ele sugeriu, então isso aqui é sugestão, poste 1000 Dan. Só que ele pediu poste de 12, né? Então poderia levantar essa dúvida para vocês. Por que que vocês não botaram então um poste de 12 aqui e foram colocar um poste de 13, né? Então vamos voltar lá para essa tabela aqui, ó. Percebemos o seguinte, poste de 12, o mais reforçado que eu tenho é 1500 Dan. Então 12, 1500, né? Visto isso, vamos voltar para análise, ó, 1592. Então, qual que é o próximo poste que suporta, né, mais do que 1500 Dan? É o 13 e 20. Então, que é o nosso poste mais reforçado. Por isso que foi previsto o poste 13 nesses dois pontos aqui. 13 e 20, porque o mais reforçado do 12 é o 12.500. Teoricamente é de 1500 para baixo, tá? Então, aplicação do 13 e 20, 1593. Cálculo manual também. Planilha antiga já dando 1499 Dan, aplicando a condição de vento 1594. Tração da planilha antiga 1401. Ferramenta da engenharia 1773 Dan, né? Então, maior ainda o esforço. Conseguiram mais ou menos pegar o objetivo desse estudo aqui, validar a importância do cálculo mecânico, né? Então, vamos pensar assim, deixa eu voltar. Isso aqui era a gerência questionando a área de projetos, né? Então, pensa a gerência de OIM questionando projetos. Porque começa a faltar, faltou material poste, por exemplo, não consegue executar as obras. Aí não consegue, vamos pensar assim, realizar o investimento, né? Faltou material. Beleza. Qual que é a primeira pergunta? Precisa ser poste 13 e 20? Tem alguma sugestão de utilizar outro material que não seja o 13 e 20? Aí vai, entra a parte de projetos para estar avaliando, reavaliando e vendo. Vamos primeiro verificar. A gente calculou certos projetos, né? Então a gente encontrou erro nesses 1,35. Nesses projetos que a gente encontrou erro, né? A gente prontamente corrigiu e ajustou para um poste adequado, né? Logo, corrigido. Beleza. Mas aí baixou duas notas, então tem 146 que ainda tem poste 13 e 20, né? Então, depois disso, a gente teve um outro objetivo que foi, vamos trazer alternativa para redução de esforço, né? Então, deixa eu só trazer um contexto aqui para vocês também. A influência do clima na construção e manutenção de rede. Isso aqui é foto da RGE, tá, gente? E é foto do ano. Essa foto aqui é recente. Essa foto aqui foi no mês 6. Isso, junho. Junho ou julho? Alguém sabe onde é isso aqui? Isso aqui é o Rio Eu Taquari de não. novo, tá? Oi? Eu não. Eu não sei onde que é. Tá. Não, isso aqui é Vale do Taquari, tá, gente? Então, se vocês lembrarem, ano passado, né, o Rio Grande do Sul sofreu enchentes severas, né?
e a gente perdeu diversas travessias, né? Dentre elas, travessia de rio, que a gente tinha, travessia em local de morro e assim por diante, né? Então, aqui é uma obra que a gente tava recém fazendo, né? Isso aqui é poste de 28 metros de altura, então um poste especial, em que a gente fez todo um processo de engenharia aqui na base para que a água não derrubasse eles, né? Não derrubou, ainda bem. Para tá atendendo os clientes, né? Então, esse aqui é o tipo de desafio que a área de projetos enfrenta também. Então, mais para vocês, né, terem uma dimensão, digamos assim, de qual é o escopo da área de projetos, né? São projetos que visam atender esse tipo de infraestrutura. Aqui a gente teve que, emergencialmente, né, digamos assim, um paliativo durante a época da enchente, né? A gente instalou em cima dessa ponte aqui um cabo subterrâneo, né? O cabo subterrâneo é um cabo isolado, né? Ele estava dentro de duto, correu por cima da ponte para conseguir atravessar aqui e chegar do outro lado do município e atender o pessoal para cá, né? Porque a travessia que existia no local acabou sendo levado pelo rio, né? E derrubou tudo. Então, e ficou vários dias alagado, né? E esse tipo de poste aqui é um poste que demorou praticamente 6 meses para ser fabricado, né? Então, isso aqui tem todo um trabalho em cima que acaba nos tomando um baita tempo, né? Tanto de elaboração quanto de tratativa, né? E aqui o DENIT estava com uma tratativa também, né? Logo depois das enchentes, de estar reforçando a ponte, ampliando ela e assim por diante, né? Então tinha também toda uma pressão para a gente estar removendo esse condutor de cima da ponte e estar reconstituindo a nossa travessia aqui por rede aérea, né? Então aqui também dá para ter um visual, né? Então aqui é uma estrutura tipo T1, vai chegar numa HTE. Isso aqui, por que que foi feito duas HTE, né? Muito para reduzir toda a questão de esforço, né, nessa travessia aqui. Porque esse poste aqui, né, esses postes, eles são somente 1000 Dan. Eles são altos, mas eles não são tão resistentes, né? Não tem, digamos assim, um poste 2000 Dan para altura tão alta, com tanta altura, né, com 28 metros de altura. Então, uma alternativa que a gente tem é ir reduzindo o esforço da rede, né? Então, aqui ancora o cabo, então fica um vão menorzinho. Aqui ancora de novo, fica um vão menorzinho. E aqui sim faz a travessia, né? Então, tem tudo isso aqui. Um cabo, né? Então, uma fase por poste. E aqui também com afastamento todo calculado, para que no meio do vão, né? Onde é o ponto mais crítico, né? Tanto a flecha fique numa distância a gente se preocupou, né, em fazer com que a altura da flecha, né, que vai ficar aqui nesse meio, é uma flecha menor do que a altura mínima da ponte, né? Então, por exemplo, a água pode passar por cima que ainda não é para encostar no cabo, né? Então, isso foi um ponto de projeto que a gente acabou planejando. E também aqui na questão, se a gente for pensar, esse afastamento aqui também é calculado, né? Para que quando se sofrer algum vento, alguma questão nesse sentido, o balanço dos cabos, né? Então, esse movimento aqui de vai e vem, os cabos não se toquem no meio do caminho, né? Não ocorra algum curto-circuito. Então, isso tudo aqui acaba sendo projetado e calculado. Então, aqui alguns danos causados por situação no dia a dia, né? Com batida e esforço mecânico. Então, aqui tem. Isso aqui provavelmente foi uma batida, né? Aqui provavelmente batida, mas esse poste aqui sofreu esforço mecânico, né? Então provavelmente agora não, né? Mas provavelmente quando esse poste estava recém-instalado, né? Então aqui seria a linha de prumo dele, linha centralizada, saiu de prumo. Provavelmente recebeu uma tração extra aqui nesses isoladores, né? Acabou sendo de prumo. Ou foi mal engastado, né? Que é outra possibilidade. Então aqui a gente traz também, né, ainda em cima desse estudo, algumas boas Renan, práticas que desculpa te pode falar. atrapalhar. Ali naquele poste fora de prumo ali, o que que faz Uhum. para resolver? Tipo, troca ou... Não, dá para antes de trocar o poste, né? Primeiro a gente teria que calcular o esforço dele para ver qual que é se ele tá dentro do esforço nominal. Ah, vamos dizer que esse poste aqui é 600 Dan e a gente calculou deu 500 Dan. Então, teoricamente ele tá dentro, né? Então, a primeira ação que a gente vai tentar fazer é colocar esse poste no prumo. Então, existe um processo que a gente fala que é aprumar poste, o nome, em que a gente vai
fazer o projeto, elabora ele, paga ao ONC que remunera sobre essa atividade. A empreiteira vai a campo, cavoca a base do poste, né? Então eles vão ter que fazer uma escavação aqui com pá ou com alguma ferramenta. Eles vão dar uma afrouxada no cabo, né? Digamos assim, dar uma soltada, e vão tentar empurrar isso aqui com o guindaste. Então eles vão vir com o braço do guindaste e vão tentar fazer o poste retornar para a posição de prumo dele, né? Então na posição vertical ali. Feito isso, voltou para a posição vertical. O poste não sofreu nenhum dano, digamos assim, estrutural. O poste não rachou, não trincou. Ainda assim, a gente vai pegar. Daí, se vocês lembrarem da apresentação de ontem, né? A gente falou sobre placa e base concretada, né? Lembra aquela placa lá que parece um palanque? Aí sim eles vão tentar aplicar aquelas placas lá, ou base concretada a gente tá tentando evitar, tá? Por quê? Porque a base concretada ela tem um tempo de cura, e quando é uma atividade de aprumar poste, e o poste já saiu de prumo, digamos assim, existe uma tendência, né? Se tu soltar o guindaste, do poste voltar para fora de prumo. Então, como as placas de concreto elas são pré-moldadas, né? Eles vão fazer a escavação e vão tentar aplicar as placas aqui, duas, três, quatro placas, para fazer firmar a base do poste, né? Feito isso, eles soltam aqui o guindaste e retracionam o cabo, né? Existe esse processo de aprumar poste. Se não conseguir fazer isso, né? Eles o técnico de levantamento de campo vai estar validando ali se, não conseguiram aprumar. Aí ele vai estar olhando condição de segurança. O poste tem alguma trinca, alguma rachadura, sim ou não? Aguenta mais uns 5 anos, sim ou não? Não, não aguenta. Então vamos fazer a troca e vamos projetar um poste mais reforçado aqui no local, né? Mas ainda tem essa alternativa de tentar aprumar ele, tá? Beleza? Então aqui a gente trago para vocês, né, algumas boas práticas, né, que foram resultados desse trabalho, né, que a gente pode estar adotando, né? Então avaliar o uso de postes EPP, né? Está aí poste a poste, está aí cruzeta a poste, em ângulos acima de 50 graus. LFO, levantamento e fiscalização, né? Então são os técnicos que vão a campo. Então não é uma prática, digamos assim, de projetos, tá instalando STAI, tá? A gente sempre tenta evitar STAI, e o nosso objetivo, digamos assim, é ter um projeto em que a gente está eliminando os STAIs. Então, deixa eu só trazer aqui no detalhe, ó. Se vocês olharem, tá vendo esse risquinho aqui com um arco aqui e um xizinho em cima? Isso aqui é um STAI, né? Aqui, ó. Esse aqui é um STAI que ficou existente, né? Por que que projetos não gostam muito disso? Porque normalmente STAI é feito em área rural. Em área rural, geralmente tem lavoura, né? E aqui às vezes acaba acontecendo de enroscar trator, e colheitadeira e assim por diante, tá? E na nossa premissa atual, a gente está evitando ao máximo a instalação de STAI, né? Sempre que possível, mata o esforço no poste, né? Por isso que a gente estava aplicando o poste 1320, porque ele é um recurso disponível. Faltou material, opa, vamos começar a pensar em outra alternativa. Então, se a gente for pensar num STAI aqui para esse poste, né? Depois a gente pode olhar nos gráficos de carga ali. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem esse desenho aqui. Tá mais ou menos aqui a 45 graus, tá? O esforço. Então, deixa eu voltar para cá. O esforço vai tender nessa direção aqui, né? Então, tem um para cá, o esforço tende para cá. E nesse poste aqui, como os cabos estão para essa direção, o esforço tende a vir nessa direção aqui. Todo mundo concorda com isso? Sim. Tá. Então, para mim instalar um STAI, eu teria que instalar um STAI nessa direção aqui, para aliviar o esforço mecânico do poste. Então, e esse cara aqui, eu teria que instalar um STAI nessa direção aqui, né? Então, aqui provavelmente é uma área de lavoura, nesse trecho aqui. Aqui tá em branco, tá? Mas se a gente depois pegasse esse projeto que plotasse ele no Maps, né, no Google Earth ali, a gente ia ver onde ele realmente é. Então, tem essa consideração também. Então, EPP, está em poste a poste, poste 1 é o poste principal.
poste 2, né, do EPP, eu instalaria outro poste e faço uma interligação mecânica aqui com cabo de aço. E depois eu posso até estaiar esse poste aqui de novo. Eu consigo reduzir esse poste aqui para, por exemplo, um poste 1000 Dan, fazendo isso aqui. E aqui eu instalaria um poste, sei lá, por exemplo, um 11.6 ou um 11.10, 11.000. Então, instalo 2 postes e aqui reduzo consideravelmente o esforço mecânico. Praticamente um style ele consegue tirar até 3.000 Dan, né? 3.000 é a ruptura do cabo, né? Ele consegue aliviar até 3.000 Dan. Mas normalmente a gente faz baixar 1.000 Dan, né? 1.000 Dan, 1.200, por aí. Então, essa é uma das alternativas. Isso tem que vir de campo se a gente pode fazer sim ou não, né? Porque aqui o fiscal tem uma visão mais ampla do que nós, porque ele consegue saber, bah, aqui tu vai botar isso aqui no meio de uma plantação. Cara, se tu vai botar a poste no meio de uma plantação, o proprietário das terras não vai permitir, né? Ele já tá dando a concessão para tu instalar a rede nesse traçado aqui. Então, por isso que está é meio complexo. É um item complexo de estar fazendo. Então, a primeira opção é essa. Mais uma opção, seguir a filosofia de contratação, mantendo o tamanho dos vãos, né? Então, lembra lá no começo que estava pedindo de 50 a 60 metros? Manter o tamanho de vão abaixo de 60 metros. Avaliar a aplicação de rede compacta para reduzir tração. Então, a tração da rede compacta é uma tração menor do que rede nua. Isso reduz esforço também. E verificar a aplicação de poste 12.000 ou 12.200, né? Levantamento de campo. Porque os 12? Os 12 eu tenho mais opção, né? Eu tenho 5 opções de poste 12. Quando eu falo 13, eu tenho as 3 opções. Então, aqui um exemplo, né, do caso 1 com ajuste. Se eu lembrar do caso 1, eu tenho um vão lá que era 69 metros, né? Então, se eu reduzisse o vão pela metade, que é esse caso aqui, mantendo o mesmo ângulo de deflexão, o esforço já baixa para 952 Dan. Então, aqui um poste 1000 Dan atende, né? Então, isso aqui é muito linkado a essa primeira alternativa aqui, ó. Foi aplicado um 13,20, por quê? Porque veio vão de 69 metros. Um vão maior, tem mais peso de cabo, tem um esforço maior. Se eu reduzo o tamanho do vão, eu consigo trazer para um esforço menor. Então, consigo aplicar um poste menor, né? Então, resolvemos o primeiro caso. Aí, visão de campo, né? Se fosse possível, ao invés de instalar poste de 13, que foi o que foi pedido, instalar poste 12, eu tenho a opção de 12 e 12, mantendo o vão de 67, 1.146 Dan. Num poste 13, pula para o 13 e 2.000. Mas num poste 12, eu tenho 12 e 12, que é 1.200, e o 1.500. Então, teria uma alternativa ainda. Ah, aqui, avaliar a possibilidade de utilizar rede compacta em alguns casos, para reduzir tração nos postes, e utilizando 12 metros de altura. Então, vamos lá. Primeiro caso aqui com cabo S336, vão de 60, 53, ângulo de deflexão 34, que é esse caso aqui. Tá dando 1.546. Se eu uso as mesmas condições e eu só mudo o cabo para cabo compacto, 924 Dan. Esse condutor compacto aqui, ele tem a mesma capacidade de condução de corrente do que esse cara aqui com rede nua. Só que rede nua, a tração é maior. Se eu mudar para rede compacta, a tração é menor. E a capacidade de condução de corrente é até maior desse caso aqui, do cabo 185. Então, eu ainda tenho 924 Dan, fica dentro dos 1.000 Dan, né? Logo eu consigo botar um 13.000 ou um 12.000. Então, aqui também a gente acabou fazendo um gráfico gigante, né? Então, que é todo o jeito que a gente trata quando a gente recebe, digamos assim, um problema, né? Qual que é a metodologia que a gente vai estar utilizando para tratar esse problema? A gente sempre vai pensar em metodologia estruturada. Eu não posso vamos lá, se for um problema simples de resolver, eu até posso resolver ele no modo a louca, digamos assim, né? Vou lá, resolvo e ponto final. Se eu for resolver um problema complexo, que nem esse, eu preciso estruturar e modular a minha resolução de problema utilizando uma metodologia de projeto, né? Então, esse aqui é uma metodologia utilizando um gráfico gigante, atribuindo responsabilidade
elaborando, colocando prazo, quantos dias tem para fazer, atribuindo para quem tu vai passar aquela demanda e assim por diante, né? Então, organização. Uma conclusão, né? Então, concluímos que a análise técnica de dimensionamento dos postes foi adequada, com algumas escolhas de dimensionamento podem ser otimizadas por meio de aplicação de técnicas de projeto que reduz esforço. Então, são as técnicas que eu mostrei para vocês ali antes. Grande parte das solicitações por postes de 13 metros tem origem no levantamento de campo, que define a altura, né? Então, o pessoal de campo, quando eles vão a campo, eles vão trazer para nós qual é a altura que eles gostariam que o poste fosse. Isso não é uma sugestão, tá? Quando o pessoal vai a campo e pede poste de 13, tem que ser de poste de 13, né? Então, como a gente tem apenas 3 modelos disponíveis, é necessário maior critério técnico para a escolha da altura. Então, aqui a gente acaba que depende de campo para trazer essa informação assertiva para a gente. Então, para isso serão implementadas, aqui é mais ou menos o que a gente concluiu ali para passar para o pessoal, né? Então, foi implementado algumas melhorias no processo de contratação, levantamento de campo e elaboração de projeto, visando solução mais eficiente e com menor demanda de poste especial. Então, isso aqui foi um trabalho desse ano aqui que a gente teve que aplicar tanto para a área de projetos, quanto para o pessoal de levantamento de campo, né? Quanto para a análise que a gente faz no momento da contratação. Pessoal, desse estudo aqui, dessa análise, o que que vocês acharam? Detalhado, sim ou não? Tem exemplo suficiente para vocês? Fez sentido o que eu falei? Né? Não sei se, onde vocês trabalham atualmente, quando vocês têm que lidar com um processo, com um problema, vocês já utilizam alguma metodologia parecida, assim, de resolução? Como que é na área de vocês? Alguém tem alguma contribuição nesse sentido? Ou é novidade para alguém? Ou eu tô chovendo numa molhada? Cara, pra mim, ah, quando dá algum problema grande ali, o cara pega, sai a moda louco, vai lá e resolve, né? Muitas vezes. Uhum. Não tem um esquema de análise e tal para poder executar, resolver o problema. Apagar um incêndio, digamos assim, né? Não é diferente ali, tá? Tipo, é um problema que, vamos pensar assim, vai violar um anexo 4, que é um indicador que a gente cuida e cuida com muito cuidado, né? Que é um indicador que, aquele lá que a gente tem 30 dias para entregar o projeto. Cara, a gente não vai ficar fazendo um PowerPoint bonito e não sei o quê. Cara, vamos resolver o problema o quanto antes. Beleza, resolvido o problema, aí sim a gente vai atrás de estruturar e entender o porquê que chegou naquele ponto, né? Por que que aquele projeto demorou tanto para ser elaborado. Daí a gente acaba estruturando, né? Mas claro, a gente resolve o problema e depois estrutura ele, né? É mais para depois ficar de exemplo, né? Ficar de case, digamos assim, para, putz, a gente já passou por isso no passado. Como que a gente resolveu? A gente fez dessa maneira, né? É mais uma ideia, digamos assim, né? Para quem, por exemplo, e aqui é bem uma conversa, né, pessoal? Para quem para quem não for entrar na RGE, para quem não fizer sentido nessa essa digamos assim, essa mudança de carreira, né? Que pelo menos alguma percepção, algum aprendizado, né, vocês possam estar tirando, né, de para vocês, que eu posso estar apresentando, né? Claro, eu tô sempre aprendendo também, né, quando vocês comentam alguma coisa, alguma percepção, alguma questão, eu sempre tiro alguma coisa dessas informações, né? Então, do que eu tô passando aqui para vocês, né? Se eu puder deixar alguma coisa positiva aí que alguém, eu não vou vir trabalhar na RGE, mas eu vou tentar aplicar isso aqui na minha empresa porque faz sentido, é uma metodologia que eu achei interessante, assim por diante, né? Eu já me considero satisfeito, tá, gente? E é uma ideia muito boa, Renato. Tipo, o que nem tu falou ali,
para nós ali, a gente, tipo, eu trabalho em pós-vendas, né? A gente pega problema todo dia, né? E aí, tipo, muitas vezes chega um ponto que o problema se torna repetitivo, né? E aí tu já sabe de cor como resolver e tal. E, tipo, alguns casos de alguns problemas que já ocorreram e a gente acaba lembrando memória, mas a gente não lembra muitas vezes da solução que a gente deu, uma parametrização, uma configuração, uma atualização, alguma coisa, sabe? Tipo, até foi uma sacada que eu falei, vale a pena o cara montar alguma coisa assim, um PDF, alguma coisa assim, para saber qual que foi a solução e tu tentar rastrear mais rápido aonde foi feito, né? Claro, é perfeito. É mais ou menos desse sentido, né, que a gente sempre tenta fazer ali também, né? Depois isso aí eu acho que vocês vão querer me matar, né? Mas, enfim, tem um negócio que a gente chama ali que é orientações de projeto, né? A Karine ali deve tá vendo isso aí com o Dani, não sei se já viu ou o quê, mas vamos lá, tem 400 slides de PowerPoint. Eu não vou Sim. passar para vocês. Eu não vou passar isso pra vocês. Eu vou passar algumas, tá? Mais pra gente ir dando uma olhada e tal, o que mais fizer sentido em relação ao curso. Mas tem 400 problemas que foram mapeados, digamos assim, né? 400 slides ali que a gente, vamos lá, como que faz a instalação de um poste? Qual que é a mão de obra para instalar o poste? Alguém já fez isso aí, já perdeu tempo, já foi atrás, já estruturou, né? Toda aquela documentação ali que a gente viu, como que calcula um deck? Cara, vai ter lá. De deck provavelmente não vai ter, mas como que faz um reparo de calçada? Como que faz uma reinstalação de ramal? Né? Tudo isso, alguém ali de projetos, né? Muitas vezes até eu, o Dani ali, o pessoal ali que entrevistou vocês, já fizemos várias orientações dessas, né? E aí acaba sendo um legado, né? Próxima pessoa que sentar na cadeira lá, putz, Ctrl F, pesquisa lá no PDF e consegue estar dando seguimento no trabalho. Deixa eu ver agora. Atualizar. Viu, Renan? Oi? Só mais um, sei lá, que nem ali tu falou, que nem uma conversa e tal, né? Só pra comentar. Que nem, por exemplo, eu lá na Claro. área técnica lá, tipo, que nem ali o colega falou, o cara vai pra apagar o fogo, né? Depois o cara vê o que que o cara fez pra resolver o fogo, pra não acontecer mais, né? Que nem lá Sim. a gente utiliza bastante análise de como é que é, de falha raiz, no caso, né? Que a gente vai atrás do porquê que Uhum. aconteceu, daí a gente faz todos os levantamentos, por exemplo, de Ishikawa, ou por exemplo, 5W2H, que é dos aqueles cinco Uhum. porquês, né? Que a gente vai descobrindo, né? O porquê que a gente chegou naquilo, o que que realmente aconteceu, né? Uhum. Sim. Não, É perfeito. uma coisa bem A interessante o gente. cara fazer, né? A- Pra descobrir a falha mesmo, né? sim, não, com certeza, né? Isso aí hoje em dia ter um método, né, para tentar resolver o problema, para encontrar uma solução sem dúvidas, é muito importante, né? Ali a gente acaba mesclando, né? Vai usando PDCA, que nem tu falou, o Ishikawa, a gente usa também, né? De acordo com. Não tem um método pronto para uma solução, digamos assim, para todos os problemas eu vou usar o mesmo jeito, mesma metodologia, né? Eu vou aplicando metodologia de acordo com o que eu preciso. Às vezes eu consigo mesclar duas metodologias e acaba dando certo também, né? Não tem meio que um. Tu organizando a tua ideia, né? É o que importa. Às vezes até não escrever num papel ali que tu tá fazendo, tu vai tá deixando documentado, digamos assim. Não, claro, já ajuda, né? Porque resolver o problema praticamente 90% das vezes escrevendo, o cara já resolve ele. Sim. Mas se tu não consegue, vamos lá, se tu não consegue escrever o problema, nem existe problema, né? Não tem nem É, solução. já começa por aí. Pessoal, a planilha aqui, vocês conseguiram achar ela no Moodle? No Moodle? Sim. Vocês, vocês conseguiram Sim. baixar ela aí? Vocês conseguiram abrir e simular alguma coisa já? Ela rodou no Excel de vocês? Dá um minutinho aqui, Renan, que eu não baixei ela, peraí. Tá. Tentem localizar ela aí. Vou dar um tempinho aí pra vocês. Pra quem precisar, eu vou mandar no grupo de WhatsApp também ali. Pera aí que eu já vou mandar ali.
Aí, mandei no grupo de WhatsApp. Eu mandei pra vocês também, tá? Eu não vou ser o cara chato e vai pedir pra vocês fazer cálculo na mão, né? Tem os exemplos ali, estão no Moodle, tá? Se vocês quiserem simular ali com. Eu mandei também uma lista de exercícios, né? Que é pra gente dar uma evoluída nelas e começar a dar uma elaborada. Se vocês quiserem fazer na mão, dá pra fazer, tá? Tem o passo a passo ali, tá na apresentação também. Tem no GED 3648, né? Pra quem quiser exercitar o cálculo e tal. É interessante, né? Saber fazer na mão. Tem ali alguns exemplos e vocês vão conseguir fazer com certeza. Mas o objetivo aqui, né? Tem essa listinha de. Tem 30 exercícios que eu passei. Quem não conseguiu fazer todos não tem problema, tá? Mas tentem a maioria. Ah, e deixa eu fazer o primeiro aqui junto com vocês, ó. Só pra gente exercitar o modelo. Onde que estão os exercícios, Renan? Tá lá no Emudo? Eu coloquei no Deixa eu chat ver. agora só. Ah, Espera tá, aí que eu carrego beleza. no Emoodle. Eu botei no WhatsApp, mas espera aí que eu vou subo eles no Moodle. Pronto. Coloquei no Emoodle também. Ali no WhatsApp vocês conseguiram achar? Sim. Sim. Tá, Sim. deixa eu abrir ele aqui meio que numa tela aqui, ó. Então é mais para exercitar, né, a utilização da planilha, tá, gente? Então deixa eu deixar aqui um pouquinho para nós ver as duas coisas. Fechei. Aqui. Aí, chamei a tela, minha tela. Então aqui, ó, pro primeiro caso aqui, eu vou fazer junto com vocês esse primeiro exemplo. Então aqui, a altura do poste, 9 metros, tá? Então qual que é o objetivo? Setem aqui na planilha um poste de 9 metros, né? Aqui qual que vocês vão colocar no primeiro momento ele não importa tanto, porque se for o poste errado, eu recomendo sempre começar do poste menor para cima, tá? Então, por exemplo, o menor não é o 96. Se a gente for voltar aqui, existe o 92. O 9200 a gente nem usa em projetos, tá? Nem o 11.2, nem o 92. Então já colocaria aqui o 94. Vamos lá, próxima informação. 9 metros não tem média tensão, tá? Então, esses do MT1 até o MT4, vocês não preenchem nada. Tração adicional aqui não precisa nesse momento. Condutor de BT. Então, vamos lá, BT 3S 1/0. Vamos lá, 3S 1/0. 3S 1/0 aqui. Estou. E o mesmo lado é 1/0 também. 3S 1/0. Beleza, tá 7 metros. Telefonia, 80 Dan, tá? Então vocês já podem vir aqui aplicar 80 Dan. Aqui é vão equilibrado, tá? Então os dois lados têm 80 Dan. E o vão é de 60 metros, 60 e 60.
Então, vão 1 tem 60 metros, o vão 2 tem 60. E aqui tem um ângulo de deflexão, tá? Que é quantos graus tem na rede. Se vocês deixarem preenchido zero, ele considera que é rede tangente. Então, que, por exemplo, quando a rede é tangente, o esforço de tração ele é zero, porque um lado equilibra o outro. Só vai ter esforço de vento, tá? Então aqui ele está pedindo 12 graus, tá? Então 12 graus, vamos botar aqui ângulo de deflexão de 12 graus. Ó, se a gente for olhar aqui, ó, ele já muda o gráfico. Então ele já vai indicar aqui que tem os 12 graus de ângulo, né? Que é esse ângulo aqui. Sempre é o amarelo vão 1, o azul é o vão 2, ó. Resultante do vento, resultante de tração. O resultante de vento e resultante de tração normalmente vai ser sempre na mesma direção, tá? Então, o que que isso indica? Que a maior tração tá tracionando nessa direção aqui. Como se fosse, por exemplo, 0 grau, aqui é 90, vamos pensar aqui uns 93, 90 e poucos graus. Menos de, acho que não dá 95. Então, se a gente for projetar um STI, né, ele vai ter que ser a 270, 273, 272 graus, 275 no máximo, né? Para ficar um strain na direção oposta. Então, se a gente for lembrar aqui dos ângulos, né? Então, aqui é 0 grau, 0 ou 360, daí vamos lá, é sempre anti-horário, né? 90, aqui 180, 270 e 360, né? Então, 12 graus, tá aqui desenhado. 442 Dan é a resultante, tá? 442 Dan, ó, se vocês verem já fica vermelho aqui. Isso está indicando que poste não atende, tá? Então pulo para um poste 600. Então o objetivo aqui seria esse, tá? Vocês irem identificando. Eu posso já lançar um poste 1000 aqui, né? Mas daí eu vou estar, por exemplo, superdimensionando. Por que que eu vou projetar um poste 1000 se eu posso projetar um poste 600, né? Então isso é uma escolha, digamos assim, de projeto, né? Não superdimensionar os postes. Projetar de acordo com a necessidade. Aí feito isso, né? Só vocês arrastarem aqui pro lado, ó. Eu vou ter que fazer isso porque eu tô só numa tela. Registrem aqui com um printzinho, né? E tá feito a questão 1, né? Aí tem outras aqui para vocês irem treinando, tá? Depois aqui a gente explora os outros campos, tá? Da planilha. Mas nesse primeiro momento vamos explorar só a parte de cálculo, né? Quando a gente está exercitando aqui a parte de cálculo, seria como se a gente estivesse fazendo o que se passa por trás da planilha ali, as fórmulas são essas aqui, tá, gente? Então ela acaba fazendo essas resultantes aqui, né? E ela vai apresentar esse valor aqui, que está destacado, acaba sendo esse valor aqui que é da pior situação, que é somando sempre o esforço de tração com os esforços de vento. Tá entendido? Beleza. Show de bola. Sim. Beleza. Só uma dúvida, como é que tu fez o printzinho ali? O print, no meu computador, tem no teclado tem a tecla print, né? Tem alguns que vai ser FN print, mas deixa eu compartilhar a tela aqui, que tem um aplicativo aqui que eu uso, geralmente. Ó, vocês podem estar... Print não é... Podem usar a ferramenta de captura. Acho que nem tem instalado no meu. Não tenho mais. Eu uso esse aqui. Esse executável aqui, ó. Lightshot. Tu printou qual área mesmo, Renan? Eu tava com a tela na frente do vídeo e eu não vi. Tu pegou a parte do gráfico ali dos resultados, isso? Isso? Tu tá vendo qual tela agora aqui? Agora eu tô vendo a tua tela. Não é que eu tava sobreposta também com a minha, com a planilha. Daí eu não vi onde tu bateu o print. Ah, tá. Não, mas é que eu tava com a tela dividida aqui entre a planilha e o Word, mas tentem capturar isso aqui, ó. O que vocês preencheram aqui, se pegarem essa tela aqui, tá bom já, tá, gente? Deixa eu fazer aqui um... Ah, pera aí que a planilha tá bloqueada. Mas pegando essas informações aqui já ajuda, tá? É o que tá na Beleza. tela aqui. O que tá em branco aqui, digamos assim.
Eu vou parar a gravação aqui porque essa parte vai ser só exercício, tá?